Oi, pessoas, tudo bom? Vocês sabiam que no mundo da física de partículas a gente tem algumas partículas com cor? Seriam essas as cores quânticas? Bom, vem ver comigo nesse vídeo, vem! Oi, pessoas, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal A Física. Se você não me conhece, eu sou a Mônica Nunes e eu sou física. E se você acabou de chegar nesse canal, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e de ativar o sininho para saber quando eu libero vídeo novo por aqui. E já que está clicando em coisa aqui embaixo, já deixa o like aqui nesse vídeo para dar aquela força pro canal. Bom, esse termo cores quânticas, vocês sabem de onde eu tirei, né? Tirei de lá, porque ele não existe, né? É um termo que a gente não usa, mas existem sim algumas partículas nesse mundo da física de partículas com cor, mas a gente não chama elas de cores quânticas, né? Existe uma teoria para descrever todas essas interações por conta dessa cor e etc, que é a chamada cromodinâmica quântica. Essa sim, ela existe, e esse sim é um termo certo, né? Esse termo eu não tirei, né, de lá. Bom, a cromodinâmica quântica é uma teoria que vai olhar para uma propriedade meio esquisita das partículas. Vamos fazer uma pausa aqui. Lembra dos elétrons, né? Eles têm uma propriedade chamada carga elétrica que a gente conhece, né? A gente está acostumado a lidar com ela. Ela pode ser positiva ou negativa, e essa é uma propriedade, né, dos elétrons e de outras partículas também. E vocês lembram, né, dos quarks? Eu falei um pouco deles quando eu falei nesse vídeo aqui sobre o modelo padrão da física de partículas. Os quarks, eles são parte do modelo padrão da física de partículas e, né, olhando a carga elétrica deles, eles são partículas que também têm carga elétrica, só que eles têm cargas elétricas que são frações da carga elétrica fundamental, né? Cada um desses quarks vai ter uma carga que vai ser uma fração do 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Até aí, beleza, né? A gente tem 6 quarks, né, na natureza, 6 quarks mais as suas antipartículas, né? Mas são 6 sabores diferentes de quarks. E eu vou falar mais de quarks em algum momento no futuro, mas são 6 deles, só que só 2 deles fazem parte da nossa vida, né? A combinação de quarks up e down fazem toda a matéria que a gente conhece, né, no dia a dia, que é a matéria com a qual a gente lida, né? Eu sou formada por quarks ups and down, você também, né? Isso junto com os elétrons, né, para formarem os átomos, etc. Então, quarks up and down fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, beleza? Só que os quarks, né, vamos voltar aqui. Então, os quarks, eles compõem outras partículas, né, que são chamados hadrons. Hadrons são partículas com combinações de quarks, né? A gente pode ter hadrons que são combinações de 3 quarks, a gente pode ter hadrons que são combinações de um quark e um antiquark, e eles vão formar diferentes partículas, beleza? Mas, ok, lá para 1960 e alguma coisa, eles descobriram uma partícula, a chamada delta++, mas essa partícula delta++, ela é composta por 3 quarks up. Então, dentro dessa partícula tem 3 quarks up. O problema todo era que esses 3 quarks up eram teoricamente idênticos, né? E partículas idênticas pelo princípio de exclusão de Pauli, né? Os quarks, eles são férmions, então eles obedecem o princípio da exclusão de Pauli, que me diz que eu não posso ter partículas iguais, né, com todas as características iguais no mesmo estado, no mesmo lugar. Então eu não poderia ter 3 quarks idênticos dentro de uma mesma partícula. Então isso ia ferir o princípio de exclusão de Pauli, que era já muito bem aceito, muito bem fundamentado. Então as pessoas acreditavam nele. Então, né, essa partícula com 3 quarks idênticos estava um pouco esquisita, né? Aí tiveram a ideia de que, pra gente não furar o princípio de exclusão de Pauli, isso pode significar que existe alguma outra propriedade ainda desconhecida dos quarks que faz com que eles sejam diferentes nessa situação. Os cientistas então tiveram a ideia de chamar uma nova propriedade, né, atribuída aos quarks de cor. Sim, chamaram, né, tiveram essa brilhante ideia de, né... Nossa, que nome criativo! Eles chamaram nessa nova propriedade de cor. E justamente a teoria que vai descrever essa propriedade de cor é a chamada cromodinâmica, né? É uma, né, fazendo uma comparação, né, com a carga elétrica, a gente tem a eletrodinâmica, né? O nome eletro vem da parte, né, vem da carga elétrica. A gente tem também a cromodinâmica, onde, né, o cromo vem de cor, da carga de cor. Então agora a gente tem essa nova carga. Não são todas as partículas que têm essa carga de cor. E essa carga de cor, ela pode ter 3 valores, né? Ela pode ter 3 tipos. Então a gente pode ter a carga de cor vermelha, a gente pode ter a carga de cor verde e a gente pode ter a carga de cor azul. Então são essas 3 cores que as partículas podem ter. Então no caso, né, da delta++, né, no caso dessa partícula delta, a gente tem 3 quarks ali que parecem idênticos, né, tem o mesmo sabor de quark, eles têm o mesmo spin ali dentro, né, tá tudo igualzinho, tá tudo alinhado da mesma maneira, só que cada um deles vai ter agora uma carga de cor diferente. Um quark up vai ser vermelho, um quark up vai ser verde, outro quark up vai ser azul. Então agora a gente tem 3 partículas, né, em estados diferentes ali dentro, então não ferimos
seguimos mais o princípio de exclusão de Pauli. Mas lembra do seguinte, né? Se por algum acaso você conseguir enxergar um quark, se por algum acaso algum dia você conseguir ver um quark na sua mão, você não vai ver os quarks coloridos, né? Não vai ver um quark azul, não vai ver um quark vermelho, não vai ver um quark verde, não vai ver um quark arco-íris, não, né? Esse daqui foi o nome de uma carga que os cientistas resolveram dar para essas partículas, né? Eles poderiam ter escolhido carga chocolate, né? A gente podia ter o quark chocolate ao leite, a gente podia ter o quark chocolate branco, a gente podia ter o quark chocolate amargo. Só que ia ser um problema estudar, né? Imagina, você falando de chocolate, eu só ia comer chocolate, não ia estudar. Ainda bem que eles não escolheram esse nome para essa nova carga, para essa nova propriedade dos quarks. Outra coisa, né? A gente também tem as anticores. Então, a gente, né, do mesmo jeito que a gente tem antipartículas, a gente também tem anticores. Então, a gente tem, né, o antivermelho, que na verdade é o ciano, a gente tem o antiverde, que na verdade é o magenta, e a gente tem o antiazul, que na verdade é o amarelo. Então, a gente tem esse combo de 3 cores e esse combo de 3 anticores, beleza? Então, as partículas conseguem ter cores e as antipartículas conseguem ter também anticores, ok? Tudo muito lindo, né? Aí, olha só, né, assim como a carga elétrica está associada, né, a uma força elétrica, a gente tem a carga de cor associada a uma força chamada força forte. Então essa força forte, ela é mediada, né, pelo gluon. O gluon é a partícula que faz a comunicação da força forte, ou seja, as partículas que têm carga de cor, elas vão interagir com o gluon e essa interação com o gluon é chamada força forte. Então o gluon é uma partícula que só vai interagir com as cargas de cor, com as partículas que têm carga de cor. Só que o gluon é uma partícula muito interessante porque ele também tem cor. Essa partícula, na verdade, não é um gluon só, a gente tem 8 diferentes tipos de gluon por aí. Cada gluon carrega uma cor e uma anticor com ele. Então tem essa combinação de cores e anticores que o gluon tem. Então o gluon vai interagir com uma partícula, vai interagir com um quark, por exemplo. Ele pode trocar a cor do quark, né? Porque ele pode levar embora a cor dele e trazer uma outra cor nova. É uma coisa muito esquisita, mas é possível. Não é uma coisa que a gente vê na força elétrica, por exemplo, né? Se um elétron interage com um fóton, ele não troca a carga elétrica dele, não é isso? Mas isso é porque o fóton é nêutron, o fóton não tem carga elétrica com ele, mas o gluon tem. Como o gluon tem essa carga de cor, ele pode trocar a carga de cor dos quarks, né, da partícula com que ele interagir. É uma doideira, né? Uma coisa muito louca. E uma outra coisa louca ainda também é que os gluons, eles podem interagir com eles mesmos. O fóton, de novo, a gente sempre faz muito essa comparação, né, de força elétrica, né, com a força forte, né, de eletrodinâmica com cromodinâmica, porque a gente está muito mais acostumado, né, com a eletrodinâmica. Então fica mais fácil na nossa cabeça de fazer algumas associações. Mas, por exemplo, né, um fóton não interage com outro fóton. Os fótons, eles são independentes, eles só vão interagir com as partículas de carga elétrica, né? Mas o gluon, ele consegue interagir com outro gluon, porque ele tem dentro dele carga de cor também. Mônica, por que a gente nunca escutou falar dessa carga de cor antes? Você tá inventando isso? Não tô inventando. A gente acaba que nunca escuta falar sobre isso porque essa é uma característica, uma propriedade que só aparece no mundo do muito pequeno. Quando eu tenho a combinação, por exemplo, né, de quarks para formar um próton, para formar um nêutron, para formar alguma outra coisa, o que acontece? Essas partículas, né, o próton, o nêutron, elas não têm carga de cor. Elas são neutras de cor. Quer dizer que as cargas dos quarks, as cargas de cor dos quarks, elas são combinadas, elas são somadas, né, de alguma certa maneira, para que a carga final de cor seja nula, seja neutra, seja zero. Então, ali dentro do próton, ali dentro do nêutron, ali dentro dos outros hadrons, essa combinação de quarks vai sempre dar uma cor neutra, porque a gente não tem carga de cor, né, no mundo afora. A gente não tem carga de cor livre por aí. Nossa, Mônica, quanta coisa estranha nesse mundo dos quarks. Pera aí que não acabou não, tem mais coisa estranha vindo por aí. Ainda tem mais uma coisa mega estranha nesse mundo. Olha só, pensa no elétron, né? O que acontece se eu tenho um elétron perto de um elétron? Eu tenho uma força elétrica entre eles, não é isso? Se eu separo esses elétrons, o que acontece? A gente ainda tem uma força elétrica entre eles, só que ela diminui. Ela diminui com o quadrado da distância, né? Tá lá atrás na lei de Coulomb, um dia a gente fala sobre ela aqui, tá? Mas a gente tem essa força e ela continua existindo, né? Até que para sempre, né? Cada vez ficando mais fraca à medida com que você separa os elétrons e ela fica mais forte à medida com que você aproxima os elétrons ou qualquer outra partícula com carga elétrica, né? Mas beleza. O que acontece no mundo das partículas com cor, no mundo da cromodinâmica, né? É o contrário. No mundo da força forte acontece o seguinte: se os quarks, né, estão muito próximos um do outro, né, ali confinados dentro do próton, do nêutron ou de algum outro báryon, a força forte entre eles vai ser muito baixa. Eles praticamente não interagem
interagem entre si se eles estão muito próximos, se eles estão muito perto um do outro, beleza? Mas à medida que eu tento pegar um quark ali e puxar para longe, à medida com que eu tento separar um quark do outro, aí vai pro espaço. Aí acontece exatamente o contrário da força elétrica. A força forte vai ficando mais e mais e mais e mais forte, vai ficando mais e mais e mais e mais intensa à medida com que esses quarks tentam se separar. É por isso que a gente não vê quark solto por aí, a gente não vê quark zanzando pelo universo, a gente não vê também carga de cor zanzando pelo universo, né? Quando eles estão juntos, quando eles estão próximos um do outro, a interação deles é muito pequena, eles estão ali livres, leves e soltos dentro, né, do seu baryon, né, dentro do seu lugarzinho ali, mas isso acontece, é uma coisa muito louca, né? A gente tem uma liberdade assintótica, né, para os quarks quando eles estão dentro de quando eles estão próximos um do outro, quando eles têm altíssimas energias, e a gente tem a coisa de confinamento, quando esses quarks eles tentam se separar um do outro e não conseguem. A interação entre eles é muito grande quando eles estão mais longe ou a energias mais baixas. Tem muito mais coisa dentro de um próton, um nêutron, né, além desses 3 quarks, né, quais a gente fala que eles são compostos, mas eu vou deixar essa história para um outro vídeo, né? Mas hoje o que a gente precisa lembrar é que os quarks eles vivem dentro, né, de regiões, eles vivem, né, confinados ou num próton, ou num nêutron, ou num meson. Eles não podem existir sozinhos, separados. A gente não tem carga de cor zanzando por aí, a gente não tem carga vermelha ou azul ou verde, né, andando por aí sozinhos no universo. Elas estão sempre juntas e formando a carga zero da nossa partícula, beleza? E é tudo isso que a cromodinâmica quântica estuda. Tem muito mais coisa por trás. Isso aqui foi só um pedacinho que eu falei pra vocês, foi só a cerejinha na ponta do bolo da cromodinâmica quântica. E é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante de ser estudada, né? Tem umas coisas muito loucas acontecendo. Mas é justamente por isso que nosso mundo existe, que nosso mundo é mundo, né? Mas então é isso, galera. Esse daqui foi nosso vídeo de hoje, um pouco sobre cores quânticas que não existem, né? Inventei esse termo, mas é uma coisa muito importante na física de partículas e é muito legal de ser estudada. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Põe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se você quer me dar uma sugestão para alguma coisa. Eu adoro ler os comentários aqui dos vídeos, beleza? E se você não é inscrito nesse canal ainda, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e de ativar o sininho para saber quando eu libero vídeo novo por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça também de clicar no like para dar aquela força pro canal, beleza? E não esqueça também de compartilhar esse canal com alguém que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre física. Bom, galera, então é isso. Um super beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau!